Meu querido aluno, minha querida aluna, vamos então iniciar mais uma atividade dessas aulas remotas. Hoje vamos falar sobre Deus. A matéria hoje é a Introdução à Filosofia da Religião, Deus e a Razão. A habilidade que vamos tratar, o objetivo desta aula é estudar Deus, ver um pouco as provas racionais da existência de Deus. E o objetivo é relacionar práticas de cidadania e respeito às diferenças. Vamos ver Deus em 3 autores, propriamente, Aristóteles, Platão e Plotino, e depois vamos tentar ver as 5 vias de São Tomás de Aquino. Todos esses nomes e todo esse conteúdo, ele é muito pedido nos vestibulares, e por isso nós aqui o tratamos. E por que estudo da filosofia a relação com Deus? Porque Deus, ele sempre está presente na discussão onde o homem está presente. Onde existe o ser humano, onde existe um povo, A questão do luminoso, a questão do divino, ele é uma referência, ele é, inclusive, uma necessidade do próprio ser humano. Onde há o ser humano, há essa tentativa de busca de Deus. A palavra religião, ela tem 2 significados. Religião pode significar religar, do latim religare, que significa religar o homem a Deus, ao divino, ao luminoso, e também pode ser compreendida essa palavra religião, do latim religio, que significa reler, reler uma situação, reler uma história, reler a vida como um todo. E nessa releitura da vida, o homem se depara com essa necessidade que ele tem de Deus. A gente trabalha muito o homem em sentido holístico, ou seja, em sentido total, e o homem total, ele não pode ser apenas o homem em relação ao seu corpo, a natureza do corpo humano, o homem natural, não tão somente ao homem emocional, afetivo, Porque também tem essa relação divina dentro do homem, essa relação espiritual, e ela não pode ser descartada quando a gente faz o estudo do ser humano. Quem for trabalhar no projeto de vida, áreas relacionadas à psicologia, até mesmo ao direito, tem que ter em vistas esta posição humana, dentro dessa perspectiva religiosa, porque você senão acaba defraudando o homem no seu contexto. Mas vamos aqui então entrar no tema da nossa aula. O primeiro que nós vamos ver é Platão. Platão, Aristóteles é lá do século IV a.C., o século de ouro da filosofia grega. E para Platão não existe apenas um Deus criador de tudo, mas um responsável pela organização do mundo. Ele seria o demiurgo. Então, Platão acredita que há um ser, um ente, que fez com que o mundo se tornasse inteligível. Se nós vemos algo e sabemos que aquele algo é aquilo e não outra coisa, princípio da identidade, Platão diz que esse demiurgo foi quem conseguiu fazer com que essas coisas fossem inteligíveis. Então, ele seria o demiurgo, um ser que produziria a imagem do mundo perfeito na matéria imperfeita. Antes de o mundo existir, havia ideias perfeitas e eternas que foram copiadas na matéria pelo demiurgo. Embora as imagens não sejam perfeitas, a ação do demiurgo permitiu tornar o mundo inteligível, ao ordenar o mundo sensível e assim favorecer nossa compreensão sobre ele. Entendeu? Ficou claro? Vou explicar de maneira um pouco mais didática. Para Platão, existem 2 mundos. Um ele chama mundo das ideias, onde estão as formas perfeitas de todas as coisas, a essência das coisas, e há o mundo imperfeito, o mundo sensível, que é o nosso mundo aqui. Que é imperfeito porque as coisas perecem, as coisas se acabam, as coisas se desfazem, as coisas morrem. Por exemplo, um exemplo que eu já dei em sala de aula, mas vale a pena repetir para que fique aqui gravado para a posteridade. Quando você pequeno caminhava com seus pais
e passando diante de algum aras, de algum sítio, seu pai, sua mãe falou, olha lá, se você está vendo aquele animal, aquilo é um cavalo, e você pequenininho, olha aquele animal e faz a concepção, né, de que aquele animal com aquela forma chama-se cavalo, porque você primeiro confia na palavra de quem disse, né, seu pai e sua mãe. Aquele animal com aquelas características, então você gravou, houve uma criação de uma memória sensitiva através do sentido da visão, você viu aquele animal com aquelas características, quadrúpede e assim assado, e você falou, aquilo é cavalo. Mas, posteriormente à caminhada, né, você deparou-se com outra situação onde seu pai disse, olha lá, filho, outro cavalo. Aí você dá uma bugada, porque aquele cavalo anterior era marrom, e esse cavalo que seu pai apontou agora, ele é preto. Mas, confiante naquele que te fala, né, na autoridade do seu pai, você então assimila, né, aquilo ali, porque tem a mesma forma, né, de quadrúpede, assim, assado, com características. O que mudou é o que nós chamamos de acidente. A essência do cavalo se mantém, o acidente muda. O acidente, nesse caso, foi a cor do cavalo. O outro era marrom, esse é preto. Então, para Platão, existe um mundo perfeito, onde todas as coisas existem na sua essência, e nós conseguimos, através da inteligência, captar essas formas, ainda que mude o acidente da coisa em si, mas a essência da coisa em si se mantém. Por isso nós conseguimos compreender, criar ciência, e conseguimos fazer com que a nossa sabedoria, a nossa compreensão do mundo avance, né? Imagine que cada encontro, de fato, né, cada encontro que nós temos é um encontro único, mas imagine que nós nos encontremos numa aula e eu os cumprimento, e ao sair daquela aula e retornar, é um outro encontro. Eu tenho que entender que cada encontro é novo, mas eu não posso dar uma nomenclatura nova para aquele sujeito. Encontrei com o Joãozinho, esse encontro foi único, ele foi o primeiro dessa semana. No outro dia tive aula na mesma série do Joãozinho. Eu não vou falar agora é o Joãozinho 2. Imagine quanta dificuldade haveria para dar um nome a todas as coisas, né? Uma nomenclatura a todas as coisas, diante do encontro primeiro ou do encontro imediato que nós temos durante o dia a dia com aquela coisa. Eu acho que eu estou até atrapalhando mais o entendimento. Mas vejamos outro exemplo. Imaginemos que estamos na sala de aula e naquele momento entra um cachorro. E aquele cachorro você nunca tinha visto antes. Saberá tratar-se de um cachorro? Pois lógico que sim. Por quê? Porque você guardou na sua mente a imagem do cachorro perfeito, né? A essência do cachorro. Então você sabe que aquele animal com aquelas características é um cachorro, apesar de nunca ter visto esse específico antes. Então, para Platão, quem faz com que tudo se torne inteligível é esse ser chamado demiurgo. Então, Deus para Platão é essa, né, uma maneira de dizer, muito simplificada, é esse demiurgo que dá a inteligibilidade a todas as coisas. Aristóteles foi discípulo de Platão, né? E ele mais ou menos discorda um pouco de Platão, apesar de ser seu discípulo. Para Aristóteles, Deus seria o primeiro motor. Então, grave bem, isso cai muito em vestibular. Quem é o Deus para Aristóteles é o primeiro motor. Isto é, todas as coisas que se movimentam são movimentadas por outras coisas. As pessoas, os ventos, os mares, as nuvens, as árvores. Cada ser do mundo passa da potência ao ato, que é o movimento. Mas quem daria o primeiro empurrão? Quem seria o primeiro motor? No livro Metafísica, a resposta apresentada por ele, Aristóteles, é Theos, que em grego significa Deus. Então, Deus existe porque alguém tinha que começar o movimento sem ser movimentado por ninguém, um ato puro. Então, Aristóteles acredita que todas as coisas estão em movimento. Não entendamos o movimento como pode ser entendido nas aulas de física, onde um objeto se desloca de um lugar para o outro e então houve um movimento.
isso visualmente é mais, fácil de enxergar e conceber. Para a filosofia aqui na física aristotélica, o movimento está em, por exemplo, nascer, crescer e existir. Uma árvore está em movimento, ela não se desloca de um local para o outro, ao menos não numa velocidade a qual aparentemente possamos conceber. Mas ela está em movimento, ela nasce, ela cresce, ela morre. Ela passa da potência ao ato. Uma semente em potência vai a ser em ato uma árvore, um embrião, um ser humano. Não é? Este é o movimento em Aristóteles. Levando às causas primeiras, haverá um ser que não foi movimentado por ninguém, foi a causa primeira do movimento. E esse é o que Aristóteles chama de Deus, primeiro motor, Theos, ok? Há dois entendimentos sobre esse primeiro motor. O mais clássico, que é o que mais cai nos vestibulares, é que Deus, como primeiro motor, impulsionou todas as coisas e as coisas começaram a ter vida e a se mover mediante esse empurrão, essa força do primeiro motor. Uma visão mais moderna, que também é válida, seria como Deus, primeiro motor, que atrai para si todas as coisas. Aquele que traz para si, através da força também, todas as coisas para si com essa força de movimento. Ok? Mas, provavelmente, se cair no seu vestibular, quem era o primeiro motor para Aristóteles, esse Deus, é esse movimento, esse motor, essa força que impulsiona todas as coisas ao movimento. O último que nós veremos é Plotino. Plotino também é lá do século III, filósofo grego neoplatônico, ou seja, da mesma linha de Platão. E para ele o mundo é parte de uma coisa chamada uno. É uma visão um pouco panteísta, digamos que o panteísmo é aquela visão onde todas as coisas fazem parte de Deus como sendo Deus. Não é? Podemos tratar um pouco mais disso depois. Imaginemos dizer que a luz é a existência e a falta da luz o não existir. Tudo que está fora da luz não existe. Metáfora que vamos ver em seguida. A lâmpada pode ser a fonte de luz. Tudo que se pode ver precisa da luz. A luz está nas coisas para que elas apareçam. A fonte de luz é superior ao que ela ilumina. Então, para Plotino, Deus seria como uma fonte de luz. E quanto mais próximo à fonte, mais próximo à luz, mais próximo a Deus. Plotino, de fato, não cai muito em vestibulares, não é? Porque eu acho que é interessante o estudo de Plotino, porque Plotino foi onde Agostinho de Hipona, autor que nós veremos no terceiro ano, Deus mediante, foi onde Agostinho bebeu, foi a sua fonte filosófica para entender o platonismo. E Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, ele foi quem cristianizou, digamos assim, de alguma forma, o platonismo. Platão foi trazido para essa filosofia grega, foi trazida para dentro da teologia agostiniana e influenciou todo o Ocidente. E onde foi que Agostinho bebeu maiormente? Em Plotino. Então, recapitulando, para Plotino, Deus é como se fosse uma fonte de luz, quanto mais perto da luz, mais próximo a Deus. Para Aristóteles, Deus é o primeiro motor, e para Platão, existe um demiurgo, alguém ou um ser que fez inteligível todas as coisas. Uma comparação interessante é essa questão de Deus, houve uma anedota que vou contá-los, como aqui temos tempo. Um menininho pergunta ao pai, fala: papai, como que é Deus? Como que eu posso pensar Deus? Quem é Deus? E o pai ficou meio cafifado, era professor de filosofia. Falou: bom, meu filho, você está vendo lá no céu aquele avião? Deus é como aquele avião.
Aí o menininho olhou para o céu e falou, nossa papai, pequenininho, né? Pequeno, nossa, coisa insignificante. Olha lá, voando lá em cima. O pai engoliu seco e falou, peraí. Pegou o menino, né? Vamos dar um passeio com o papai? Foi até o aeroporto, né? Chegou no aeroporto, falou, olha lá, filho, aquele pela vitrine, olha lá, aquele avião. Falou, nossa papai, que enorme esse avião é gigante. Ele falou, papai, né, sabiamente, tá vendo, filho? A nossa experiência de Deus também é assim. Quanto mais próximos estamos de Deus, maior Ele é para nós, maior Ele se torna. Então depende da experiência que cada um tem a fazer dele. Estudar aqui a relação filosófica de Deus com o homem não se trata de desmerecer qualquer religião, ok? Por isso nós aqui não tratamos de religião nem cristã, nem judaica, nem muçulmana. A religião aqui é vista como uma forma de entendimento do religar do homem a Deus. Em sequência, vamos ver as 5 vias de São Tomás de Aquino, que faz parte da filosofia medieval, né, que cai muito em vestibulares. Infelizmente, não é muito tratado nas escolas do ensino médio, dentro do currículo do ensino médio, e pela falta também de tempo. Mas aqui veremos, e isso também pode cair no seu vestibular. Então, São Tomás de Aquino é um santo lá do século XIII, né? E interessante perceber, fazendo um adendo aqui, não queria estender muita aula, mas para que fique mais compreensível, porque é um fato de estudar uma aula de um autor, posicioná-lo dentro do seu contexto histórico, para ficar inteligível e mais clara o porquê nós tratamos dele. Vimos que antes falei de Santo Agostinho, e agora falo de São Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. Eles fazem parte da filosofia medieval. Lembram que lá no primeiro ano fizemos um trabalho sobre as filosofias antiga, medieval, moderna, contemporânea, não é? E dentro da filosofia medieval, quem era o detentor do poder intelectual nessa época era a Igreja Católica. Então é interessante entender isso para que tenhamos claro por que é Santo Agostinho e depois São Tomás de Aquino, as duas forças dessa Idade Média, dessa filosofia medieval, que impulsionou todo um saber. É errado falar, e os professores de História concordarão comigo, a maioria espero, que a Idade Média é uma idade das trevas onde nada se aproveita. Isso já foi descartado há muito tempo. Era uma idade onde o objeto de estudo passou da filosofia antiga, que era o homem e a natureza, o homem com Sócrates e a natureza com os pré-socráticos, para o Criador de tudo que é Deus. Então, da criação para o Criador. Depois vem a filosofia moderna, que vocês verão ano que vem Descartes, né, no segundo ano, e Descartes introduz de novo essa filosofia da Grécia Antiga, onde o homem volta a ser o homem, a razão, a fonte, o objeto de estudo. Mas então na Idade Média era Deus. Por isso, na Idade Média também, o que prevalecia como forma de estudo maior era a teologia. Em latim se diz Philosophiae Ancilla Theologiae, a filosofia escrava da teologia. Mas, voltando aqui a Santo Tomás de Aquino, veremos as 5 vias que pode cair no seu vestibular de Santo Tomás. A primeira é o primeiro motor imóvel, parecida com a que falávamos de Aristóteles. Esta primeira via supõe a existência do movimento no universo. Porém, um ser não move a si mesmo, só podendo então mover outro ou por outro ser movido. Assim, se retroagirmos ao infinito, não explicamos no movimento se não encontrarmos um primeiro motor que move todos os outros. Então, para Tomás de Aquino, esse primeiro motor que deu movimento a todas as coisas é Deus, que não foi movido por ninguém. Tem a causa eficiente. A segunda via diz respeito ao efeito que este motor imóvel acarreta. A percepção da ordenação das coisas em causas e efeitos permite averiguar que não há efeito sem causa.
Dessa forma, igualmente, retrocedendo ao infinito, não poderíamos senão chegar a uma causa eficiente que dá início ao movimento das coisas. Então, exemplificando, todas as coisas têm uma causa. Qual é a causa sua? Porque você foi causado? Quem te causou? Então, papai e mamãe, numa relação amorosa, concebeu você, Joãozinho, né, numa noite tórrida de amor. Quem foi a causa de você? Foi papai e mamãe, né, um ato de amor. E quem foi a causa do papai e mamãe? Vovô e vovó. E se assim formos retrocedendo a todas as coisas, qual foi a causa da árvore, a semente, qual foi a causa não sei do que, chegaremos a uma causa primeira, né, que é a causa eficiente, que é Deus, que não foi causado por nada, mas foi causa de todas as coisas. A terceira é o ser necessário e os seres possíveis. A terceira via compara os seres que podem ser e não ser. A possibilidade desses seres implica que alguma vez esse ser não foi e passou a ser, e ainda vem a não ser novamente. Mas do nada, nada vem, e por isso esses seres possíveis dependem de um ser necessário para fundamentar sua existência. Dentro então, dessa teologia de Tomás de Aquino, né, Deus criou ex nihilo, desde o nada. Deus que não foi criado, porque se fosse criado seria criatura e não seria Deus, criou todas as coisas, né? Ele é o ser necessário e as coisas foram criadas pela necessidade desse ser. Há um ser necessário. A quarta causa são os graus de perfeição. A quarta via trata dos graus de perfeição, em que comparações são constatadas a partir de um máximo ótimo, excelente, que na verdade contém o verdadeiro ser. O mais ou menos só se diz em referência ao máximo. Então, para Tomás de Aquino, não existe nada mais perfeito que Deus. Ele é o perfeito, ele é o sublime. Isso pode ser comparado em outras terminologias adjetivadas. Ele é o sumo bem, ele é a suma beleza, né? Ele é a total liberdade. E tudo que há depois dele participa desses graus de perfeição. Né? Se você é bom em Deus. Se você é belo, essa beleza em Deus. E assim, né, nós comparamos, ou tentamos comparar dentro da nossa forma de ver o mundo, dentro da nossa subjetividade, dentro também da nossa limitação, né, depararmos a tentar entender, né, esse Deus. Como diz lá João, né, quem conhece a Bíblia, João fala, Deus é amor. Por quê? Porque é o máximo da expressão que nós temos de nós mesmos de uma coisa muito boa. Uma coisa muito boa é uma coisa cabível de amor, né? Coisas que amamos. O amor é o mais sublime, digamos assim, que nós podemos conceber. E Deus nós concebemos como amor porque é o que nós podemos chegar dentro da nossa intelectualidade, dentro da nossa experiência humana. Mas Deus é muito mais do que isso, né? Só veremos Deus quando lá estivermos, Oxalá, e daí saberemos toda a verdade como ela é. E a última causa é o governo supremo. A quinta via fala da questão da ordem e finalidade, que a suprema inteligência governa todas as coisas, já que no mundo há uma ordem, dispondo-as de forma organizada racionalmente, o que evidencia a intenção da existência de cada ser. Então, para Tomás de Aquino, todos os seres eles têm uma ordem, foram ordenados para alguma causa. Né? Veremos isso também no mundo grego, quando lá chegarmos a estudá-lo lá no terceiro ano. Né? Todas as coisas têm uma causa, todas as coisas têm uma ordem, elas foram ordenadas. E essa ordenação, para um bom uso das suas competências, das suas paixões, leva ao encontro com o governo supremo, que é Deus. O problema, e nós vamos ver lá no terceiro ano, é quando há uma desordem, né? E daí a gente acaba perdendo-se, achando que está buscando a liberdade como um bem supremo, e estamos nos aprisionando em formas inferiores de vida ou do próprio pecado, onde a gente acha que é livre e não o é. Não é? Então essas são as 5 vias de São Tomás de Aquino.
né? O primeiro, o motor imóvel, a causa eficiente, o ser necessário, os graus de perfeição e o governo supremo que ordena todas as coisas. Já disse aqui numa aula, não sei se foi para o primeiro ano, suponho que sim, Albert Einstein, físico, dizia, e vocês vão estudá-lo, oxalá, lá no quarto bimestre do terceiro ano, fiquem firmes aí. Ele dizia, se você estudar a física de maneira tão profunda como eu fiz como físico, verão que todas as coisas têm uma ordem de fato, tem uma conexão. Dele, de Einstein, é a frase, Deus não joga dados, referindo-se que não é possível que seja um acaso, foi por o acaso que aconteceu, né? Se estivéssemos em aula, teríamos mais tempo, teríamos umas 2 ou 3 aulas a mais sobre esse tema, poderíamos ver uma coisa chamada princípio antrópico, que deixo aqui para vocês estudarem em casa. O que é o princípio antrópico? Esse princípio antrópico diz, as coisas têm um grau de perfeição tamanha que só se deram porque há um Deus que concebeu essa exatidão. Por exemplo, se houvesse um grau centígrado a mais ou um grau centígrado a menos, a vida não seria possível na Terra. Essa é a exatidão. Há cientistas que dizem, isso foi o acaso. Outros, um pouco mais lúcidos, na minha opinião, dizem, não, aí é Deus que de fato fez com que as coisas convergessem a uma perfeita ordem, né, para que houvesse a vida. Então, meus queridos alunos, os deixo aqui mais uma vez. Espero que tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, não hesitem em procurar-me. Temos o nosso plantão de dúvidas. E também há muitos vídeos na internet, né, muito melhores do que eu, professores, que os podem orientar também nessa questão. Deixo-vos um forte abraço e até a próxima aula.